Olá, professores do Sal! Chegamos na nossa terceira aula, que tem como título um dos títulos mais maravilhosos que existe, que é Jesus. O objetivo dessa aula é apresentar Jesus como o Filho de Deus. Aqui ao meu lado, você já sabe, Elisa Toma, para ajudar você a dar essa aula da melhor forma possível. Então, Elisa, por gentileza, traz essa introdução para essa aula. Muitas pessoas não sabem que Jesus é o Filho de Deus e que veio com a missão ordenada por Deus de morrer para nos salvar. Mas salvar do quê? Eu acho que essa primeira pergunta já vai nos ajudar bastante. Diz assim, ó: se alguém lhe perguntasse quem é Jesus, o que você responderia? Existem dois momentos na Bíblia em que Jesus é reconhecido como Filho de Deus. O primeiro momento é no batismo. Deus declara de forma audível que Jesus é o Filho amado. E o segundo momento é o momento da sua morte. Um incrédulo que vendo todas as coisas sobrenaturais que aconteceram ali, a ressurreição dos mortos, o dia se tornando noite, o terremoto, ele declara que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Muitas vezes, professor, para você o conteúdo dessas aulas são óbvias, mas não se esqueça que para o seu aluno tudo é novidade. Ele está aprendendo os fundamentos da fé dada em cada aula. O aluno ele vai crescendo dia após dia na sua fé, né? Isso é maravilhoso. A segunda pergunta diz assim: quem era Jesus para as pessoas e quem era Jesus para os seus discípulos? Jesus pediu para perguntar ao povo quem ele era. As pessoas respondiam que devia ser Elias ou um profeta que voltou. Hoje também as pessoas creem em reencarnação. Perguntando nas ruas, você vai ouvir de um budista que Jesus era um espírito iluminado. Um muçulmano vai dizer que foi um grande profeta. O espírita vai dizer que foi um espírito que evoluiu. Realmente, Elisa, se a gente, por exemplo, colocar nas redes sociais perguntando quem é Jesus, as pessoas vão responder de tudo. E com certeza a Verdade. maioria das respostas não tem nada a ver com o Jesus bíblico apresentado, né? É verdade, Fernando. Então, quando Jesus perguntou aos seus discípulos quem eles achavam que ele era, a resposta de Pedro foi: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: Quem te disse isso não foi carne e nem sangue. Isso quer dizer, os homens ou a sociedade, mas meu Pai que está nos céus. Então, esta é a hora em que você deve dizer ao seu aluno: Sabe quem vai te revelar que Jesus é o Filho de Deus? Não sou eu, nem ninguém, mas Deus vai te trazer esta revelação em seu coração, porque só Deus pode trazer esta fé. Que resposta maravilhosa, né, Elisa? É verdade. Vamos aqui então caminhando para a pergunta de número 3, que diz assim: como podemos ter a certeza de que Jesus é o Filho de Deus? Nós temos alguns sinais e profecias do Velho Testamento que se cumpriram no Novo. O primeiro foi o nascimento de Jesus de uma virgem. E o segundo foi o lugar de seu nascimento, que foi Belém. Muito bem, então chegamos agora na nossa quarta pergunta, que diz assim: para que Jesus nasceu? Bom, o significado do nome de Jesus já mostra para que ele nasceu. Em Mateus 1, 21 a 25, está escrito que o nome dele seria Emanuel, Deus conosco, e também Jesus, o Salvador. Isto mostra que somos nós que vamos até Deus, mas que é Deus quem decide vir até nós, Emanuel, e que veio para nos salvar, Jesus, porque somos necessitados de salvação. No Natal, nós comemoramos o nascimento de Cristo. Nos versículos que lemos nesta aula, vemos que anjos aparecem aos pastorzinhos naquela noite, anunciando o nascimento do Salvador, que é Cristo, o Senhor. Nasceu, veio até nós com o propósito de nos salvar. Isso nos leva então à quinta pergunta, que diz assim: por que eu preciso ser salvo? Esta é uma pergunta que geralmente o aluno não sabe responder. Ele vai falar: ele veio nos salvar do pecado. Então, você, professor, vai dizer: pecado? Não tem muito sentido, né?
Adão ouviu, lá em Gênesis, que no dia em que comesse do fruto da árvore, certamente morreria. Mas não morreu. Mas não morreu. Então Deus estava mentindo? Será? Não, a morte que Deus estava falando era morte espiritual. Então, eles estavam vivos fisicamente, mas morreram espiritualmente. Que morte? Houve a separação de Deus com o homem. A partir deste momento, não poderiam mais viver no jardim e ter contato direto com Deus. Esta é a morte espiritual. Então, hoje vivemos um filme de terror. Sim. Está cheio de morto-vivo, zumbis andando nas ruas. Estamos vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. E como sair desta morte espiritual? Através da nossa fé em Jesus. Você pode ver que Adão, depois que pecou, transmitiu o pecado a toda a humanidade. Então, ninguém ensina uma criança a mentir. Ela mente naturalmente. Nasce sabendo pecar. Então, eu sempre pergunto ao aluno, você está vivo ou está morto? Aí ele responde, eu estou morto. Então, você precisa de salvação. E aqui nós chegamos então na nossa sexta pergunta, que é muito interessante, você já deve ter escutado essa. Olha só, se Deus é bom, por que vemos tanta desgraça no mundo? Será que Ele não se importa? Esta é uma pergunta que todos fazem. É uma dúvida muito boa para responder nesta aula. Deus é bom e o aluno vai descobrir que quem é mau é ele. É verdade. Deus está todo o tempo com os braços estendidos e os ouvidos abertos para cuidar de nós em todo momento. Mas nós temos um problema, o pecado. Ele que nos afasta de Deus, né? Que problemão, né? Que problemão, né? Então a culpa é minha. Por que há tanta desgraça? Porque há muito pecado. É isso aí. Muito bem, então chegamos agora na nossa última pergunta, que diz assim: qual foi a maneira que Deus usou para resgatar os homens e nos reconciliar de novo consigo mesmo? Deus é tão bom, tão maravilhoso e misericordioso, que enviou seu Filho para morrer por nós e nos livrar desta morte espiritual. Ele teve que derramar o seu sangue. Isto vamos explicar detalhadamente noutra aula. Mas aqui devemos dizer que ninguém jamais teve um amor igual a esse. Um amor incondicional, que a gente não merece, um amor maravilhoso. Muito bem, chegamos então ao final desta aula e eu quero dar uma dica para você. Toda aula, toda ela, tem sempre aqui nas perguntas, tem comentário adicional. Você toca nele porque tem informações que com certeza vão enriquecer a sua aula. Então veja todos os comentários adicionais para que a sua aula seja a melhor possível, tá bom? Chegamos ao final, né, Elisa? Nos vemos então na aula de número 4. Até lá, Deus abençoe. Tchau, tchau.